Olá, nós somos o grupo 4, que é composto por Iago, Isabela, Jennifer, Lohana e Marcelo, e nós iremos apresentar os nossos resultados da prática de modelagem comparativa e docking molecular. Nossa proteína é a beta-lactamase, cujo seu gene é o carb4 e possui um tamanho de 288 aminoácidos. Ela é produzida pela bactéria gram-negativa Pseudomonas aeruginosa e, segundo a literatura, essa proteína é um monômero que não possui cofator nem ligantes complexos. E sobre a água estrutural, nós não encontramos muitas informações, porém sua atividade catalítica é dependente de água. Bom, ela possui função enzimática, hidrolisando o anel beta-lactâmico do núcleo estrutural das penicilinas, o que vai provocar então a sua inatividade antimicrobiana. Com base nas informações que obtivemos, demos início ao processo de modelagem comparativa e, para isso, pegamos a sequência da beta-lactamase em formato FASTA no UniProt e buscamos, então, no Protein Blast pelo PDB. E analisamos as 10 primeiras proteínas e selecionamos a 1G68A por apresentar uma boa identidade, similaridade, cobertura e não apresentar gaps, e principalmente por não ter mutações. E a partir disso, então, fizemos o download em formato FASTA e PDB no site do PDB Protein Databank para darmos início na segunda etapa do processo, que foi o alinhamento entre as duas sequências, tanto pelo BLAST como pelo PROMOLS e pelo clustal. E dentre as sequências, dentre cada output, nós escolhemos o do clustal por ter nos mostrado uma maior identidade e menos gaps. Para que a gente obtenha o nosso modelo, a gente vai realizar a modelagem comparativa, que nada mais é que a construção baseada na informação contida nos alinhamentos das sequências. Para isso, a gente pode utilizar dois métodos de construção de modelo, que é pelo corpos rígidos, utilizando o software Swiss Model, e por restrições espaciais, onde nós iremos utilizar o software Moline. Aqui no Swiss Model, nós utilizamos a nossa proteína-alvo, a beta-lactamase carb4, e ele nos entregou um modelo que é baseado no template Q03170. A gente pode observar que esse modelo ele teve uma boa cobertura de 100%, e uma boa identidade, então trouxe uma boa resposta. Quando nós colocamos como input a nossa proteína alinhada, que foi a resposta lá do clustal, nós temos a entrega do software Swiss Model, o modelo 1G68.1. Esse modelo, ele teve uma cobertura a partir do 20º aminoácido, então não foi uma cobertura 100%. Só que ele é um modelo adquirido por uma análise de bancada, de raio-x, com uma resolução de 1,95 Ams. Então, esse modelo, através desse tipo do alinhamento obtido pelo Swiss Model, foi o que nós utilizamos para as próximas análises. Para o método de restrições espaciais, nós utilizamos o software Moline. E como input, nós colocamos a sequência FASTA da nossa proteína-alvo, que é a Q51355, a beta-lactamase. E com isso, os inputs a resposta que nós recebemos desse software foi ao agrupamento da nossa sequência no grupo 2. Ele faz esse agrupamento em até 4 grupos, de acordo com os valores encontrados nos alinhamentos do BLAST. O modelo que ele nos informa é o 6IZC, agrupado nesse grupo 2 com uma boa qualidade. A gente observou que também teve o íon sulfato nesse modelo que ele entregou. Quando fazemos o download da pasta que o Moline nos entrega, nós observamos também alguns arquivos para avaliação dentro do PyMol. Na etapa 4 de validação dos modelos, nós temos a validação do gráfico de Ramachandra, que é dividido em 4 regiões e ele analisa a localização dos aminoácidos, onde os valores obtidos devem ser na região mais favorável, vermelho, maior que 90%,
e na região proibida, em branco, menor que 2%. Os nossos modelos, os 3 tiveram 0% na região proibida, e o nosso modelo do Online, com o molde 6IZC, teve 95,3% na região mais favorável. O Prosa, ele analisa o modelo e disponibiliza os gráficos de desvio de energia total com os valores de Z-score. E no caso desse valor de Z-score, quanto menor, melhor a energia. E no caso do nosso modelo do Online, nós tivemos um Z-score de menos 7,82, que foi o menor Z-score entre os 3 modelos. O MolProbit, ele faz análises estereoquímicas e a gente consegue também ver a localização dos aminoácidos nas regiões favoráveis e nas regiões permitidas. Nós tivemos uma grande porcentagem desses aminoácidos nessas regiões. E para realizar os alinhamentos no Paimol e descobrir os valores de RMSD, que é o cálculo de distância entre os átomos, nós colocamos os nossos modelos e os nossos moldes e calculamos esse valor. No caso do Online, em rosa, o modelo, em azul, o molde, nós tivemos um RMSD de 0,149. No Swiss Model manual, em rosa, o nosso modelo construído, em amarelo, o molde, nós tivemos um RMSD de 0,081. E no Swiss Model automático, em verde, o nosso modelo construído, e em azul, o nosso molde, um RMSD de 0,058. Ou seja, no nosso modelo do Swiss Model automático, nós tivemos o menor valor de RMSD. Após a modelagem comparativa e seleção do melhor modelo para a nossa proteína, nos foi dado pelas professoras 3 moléculas para nós realizarmos a etapa de docking, né? 3 ligantes: a hidroxicloroquina, o canabidiol e a tobramicina. Fizemos a análise desses ligantes através do SwissADME e do PKCSM, e nelas percebemos que a hidroxicloroquina é a única molécula com uma taxa de hepatotoxicidade e um resultado de DMT bem baixo em comparação aos outros. E também alguns parâmetros de solubilidade e de massa molecular tiveram resultados semelhantes entre as moléculas. Em contrapartida, a tobramicina ela foi a única molécula que não se apresentou no High Boiled Egg, nosso plot do High Boiled Egg. O docking molecular, então, ele é feito da seguinte forma, ilustrado aqui nesse slide, onde nós já selecionamos a nossa proteína, os nossos ligantes, e agora vamos fazer a protonação e em seguida o Doctor e análise de seus resultados. Então, para a protonação da proteína foi utilizado o server PDB2PQR, onde para utilizar ele nós precisamos setar o pH, e na literatura nós percebemos que um pH que ativa que traz uma melhor atividade dessa enzima seria o pH 8. Então utilizamos isso como parâmetro e o resultado dessa conversão sai em um arquivo PQR que nós analisamos no Paimol. A protonação dos ligantes foi feita utilizando o OpenBabel com os seguintes parâmetros e também analisamos no Paimol. Aqui eu trouxe para vocês essa análise do Paimol, onde aqui é a análise da proteína e especificamente foi protonada as histidinas da proteína, tá? Então, nessa proteína nós vemos aqui à esquerda a proteína não protonada e à direita protonada. Então, a gente vê essa diferença nas histidinas, onde, no nosso exemplo, as histidinas tiveram um padrão HIE, que seria uma carga neutra, tá? Mas com o nitrogênio epsilon protonado, e o HID, que é o nitrogênio delta protonado. Aqui os ligantes, tá? Então, à sua esquerda os não protonados e à sua direita os protonados. Então, a hidroxicloroquina a gente vê uma leve diferença na sua conformação. A tobramicina também e o canabidiol também. O docking molecular ele foi feito através do site do Doctor, e aqui todas as etapas de análise, ok? Então aqui selecionamos a nossa proteína com o seu ligante, selecionamos o grid e obtivemos o resultado. O grid ele foi construído da seguinte forma: nós temos o sítio ativo e o sítio de ligação da nossa molécula, tá? E através do Paimol nós fomos atrás das coordenadas desses sítios e obtivemos aqui nesse gráfico à sua esquerda,
E aí com isso nós realizamos uma média dessas coordenadas e essa média de coordenadas nós utilizamos para fazer o grid do nosso dock. Como resultados no programa Doctor, obtivemos diversas conformações e aqui trabalhamos apenas com aquelas consideradas best score pelo programa. Em primeiro lugar, destacamos o fato de que todos os ligantes priorizaram a mesma região, com bastante overlap entre as estruturas. Já na análise estatística, podemos observar alguns valores que nos chamaram a atenção. Embora as afinidades não tenham demonstrado grande disparidade, outros valores nos fizeram considerar maior sucesso no docking da hidroxicloroquina. Isso porque, embora o canabidiol tenha demonstrado maior afinidade, apresentou também altíssimo valor de energia eletrostática. Já a tobramicina apresentou uma quantidade muito alta de energia total. Em todos os casos, a hidroxicloroquina se mostrou o ligante com os valores mais constantes. A partir desses resultados obtidos no docking, iniciamos a análise comparativa utilizando o PLIP e o programa PyMol. Nesse slide, podemos observar a interação entre a proteína e o ligante conforme a imagem fornecida pelo PLIP, além da tabela de pontos de hidrogênio. Assim, segundo a análise obtida pelo PLIP, a hidroxicloroquina foi capaz de formar 7 pontos de hidrogênio com a nossa proteína, e dessas ligações destacamos a serina na posição 46 e as asparginas na posição 146 e 195. Já pelo PyMol, observamos apenas 3 interações, em contraste com as 7 obtidas pela análise PLIP. Essas 3 interações, no entanto, estão em total conformidade com as ligações anteriormente destacadas. Já para a tobramicina, através da análise PLIP, podemos observar 5 pontos de hidrogênio, das quais novamente destacaremos 3. A asparagina na posição 195, a serina na posição 211 e a alanina na posição 213. Isso porque, também para a tobramicina, observamos disparidade na comparação entre os resultados obtidos pelo PyMol e pelo PLIP. Apenas 4 ligações foram observadas através do PyMol, em contraste com as 5 observadas pelo PLIP. 3 dessas 4, no entanto, estão em total conformação com a comparação entre ambos os resultados. Já para o canabidiol, apenas uma ponte de hidrogênio foi observada. Outra particularidade desse ligante está na presença de 2 interações hidrofóbicas, segundo a análise pelo PLIP. Em análise através do PyMol, 3 ligações foram observadas. No entanto, nenhuma delas está em conformação com as ligações observadas através do PLIP. Esses resultados posicionam o canabidiol com a maior disparidade nesta análise comparativa. O grupo 4 agradece a atenção de todos. Muito obrigado.